Olá! O filme de hoje é sobre dois meio-irmãos que descobrirão como era ser um escravo negro antes da abolição desse sistema monstruoso. Eles são enviados de volta ao passado por uma tia misteriosa por causa de seu mau comportamento. Agora, os caras devem ficar cara a cara com algo do que eles zombaram. Fique bem à vontade, pois vamos começar! O filme começa com uma cena de Joel caminhando imponente pela cidade. Ele olha casualmente os arredores e encontra um velho amigo, o Kader. T'as passé combien de temps, placard? Je fais 3 mois en tout. Ça, pour un braquage, je m'en suis bien sorti. Mais t'avais pas tapé le sac d'une vieille? Pelo diálogo, ficamos sabendo que o jovem saiu da prisão há uma semana. O Kader fica feliz por ele e promete ajudar o amigo a encontrar um emprego. No entanto, o Joel responde que não tem tempo. O Kader o convida a dar uma passada na mesquita, mas o cara só está interessado em uma moça que passa. O cara vai cuidar de seus afazeres. Então, somos apresentados ao segundo personagem principal, o Regis, meio-irmão do Joel. Ele está em sua mesa de trabalho na Câmara Municipal e ignora, com indiferença, as queixas de uma cidadã. A pobre mulher não consegue entrar em contato com o marido deportado e está tentando alimentar seus 5 filhos sozinha. Isso não desperta nenhuma empatia no cara. O Regis se anima somente quando o candidato a prefeito entra em sua sala e mostra seu pôster de campanha. O Regis também está nele. Et lui, c'est qui, là? Lui, c'est mon jardinier. Mais pour le côté diversité, j'ai pensé que c'était bien de le rajouter sur l'affiche. J'arrive même pas à prononcer son nom. Ele informa ao Regis que, recentemente, em um dos bairros da cidade, uns meliantes queimaram vários carros e diz que ficaria feliz em deportar todos eles, se eles não fossem franceses. O olhar da mulher de pele escura não o incomoda nem um pouco. O Regis explica que a senhora mora justamente na área onde o incêndio ocorreu. O político não se perde, aperta a mão dela, diz que ela está em boas mãos e sai do escritório. O Regis continua a conversa sem muita empatia. Em vez de ajudar, ele oferece à mulher que siga o marido de volta à sua terra natal, Camarões. O fato de seus filhos serem franceses, afinal nasceram na França, não o interessa. Quando a mulher se refere ao Regis como sendo da África, ele a interrompe e diz que nasceu e foi criado na Normandia. Em seguida, somos levados para um ônibus, onde Joel está com sua filha e uma colega da escola. Os fiscais querem multá-lo por andar sem passagem. O pai astuto começa a mencionar, ofendido, a cor de sua pele. Monsieur, vous n'avez pas de titre de transport, alors c'est 40 € tout de suite ou Vous me 60? contrôlez pas parce que je suis noir. Ça n'a rien à voir, monsieur, on contrôle tout le monde. Então, ele resolve pedir dinheiro emprestado à amiga de sua filha. Depois, ele chama todos ao seu redor de racistas, silencia grosseiramente uma mulher que viveu na época dos fascistas alemães e afirma que ele é muçulmano. Nesse momento, outro negro se posiciona na frente do Joel e diz para ele parar de fazer os africanos parecerem idiotas. Y a pas de mon frère. Vends ta fille en plus, t'as pas honte? Joel grita traidor, deixa a filha com a amiga e sai do ônibus. Seu irmão rabugento, enquanto isso, está gritando com um pobre deficiente que está tentando limpar o para-brisa de seu carro. Dégage, bordel! Ça suffit, la mendicité agressive, dégage! Mais tu vois bien qu'il est handicapé. A esposa do Regis tenta acalmar o marido, mas ele não desiste e coloca a culpa de tudo em uma suposta máfia. Então, ele ataca o limpador de vidro, tudo isso na frente de sua própria filha. O pobre coitado realmente tem deficiência. Ele não tem a mão direita. O Regis volta para o carro timidamente. Em vez de se desculpar com a esposa e a filha, ele tenta justificar que o rapaz teve a mão cortada de propósito para que ele pudesse ficar mendigando. Neste momento, o Joel volta para a casa de sua mãe. Ele leva uma bronca dela na mesma hora por seu comportamento. De l'ami de ta fille. N'importe quoi, j'allais la rembourser. La rembourser. Tu allais la rembourser quand? Hein? Et comment? O Joel acusa a filha, que está sentada à mesa, de ser dedo duro. Depois, acusa a amiga da filha. Isso enfurece a mãe do protagonista. Ela ameaça matá-lo e o expulsa de casa até que o cara encontre um emprego. De repente, nas casas de Regis e de Joel, o telefone toca quase que simultaneamente. Um tio informa aos meio-irmãos que o pai deles está morrendo. O Regis não tem contato com seu pai, então ele recebe a notícia casualmente. Além disso, ele havia dito para sua esposa que o chefe de sua família havia morrido há muito tempo e que nunca ajudou seus filhos. A mulher fica indignada com a falta de honestidade do marido e o obriga a ir para o Caribe para visitar o pai. A próxima cena mostra os irmãos se encontrando por acaso em um aeroporto das Índias Ocidentais. Eles pegam um táxi e vão para a casa do seu ancestral comum. Ao longo do caminho, os homens conversam e contam um para o outro como vivem.
O Regis, à primeira vista, vai muito bem. Uma filha de 9 anos, uma esposa fiel, um emprego na prefeitura, uma casa nova na praia. O Joel não fala muito sobre sua vida, tentando não parecer patético. Et toi? Pareil. Tout pareil. O Joel diz que tem sua própria companhia filantrópica e uma casa às margens do Sena. Quando os caras chegam na casa, o tio Jocelyn os recebe. Ele diz que os dois chegaram bem na hora. O pai deles está à beira da morte, mas ainda está consciente e pode falar. Os filhos vão até a cama do pai. Chegando lá, eles não reconhecem nem suas meias-irmãs, nem uma misteriosa tia com um longo cachimbo na boca. O homem está deitado na cama, tentando se lembrar de todas as mulheres de quem foi íntimo. Então, ele vê seus filhos e os chama até ele. Joel e Regis dão as mãos para ele, meio sem vontade. O homem diz que não foi um bom pai, e o Regis concorda prontamente com ele. Os irmãos se animam ao saber que o idoso quer dar para eles uma espécie de relíquia familiar. O tesouro acaba sendo uma carta de alforria de um longínquo antepassado, datada do século XVIII e passada cuidadosamente de geração em geração. O Joel sugere que o Regis venda o documento ao museu, mas ele decide voltar para casa o mais rápido possível. Com zombaria, eles rasgam o documento sagrado bem na frente da tia, que fica indignada. Ao som da risada alta dos dois caras, o papel picado cai no chão. Joel e Regis se dissolvem na fumaça do cachimbo da tia e são transportados para o passado. Os irmãos acordam no meio de um campo em um local desconhecido. O Regis culpa o Joel pelo ocorrido. De repente, um cara de pele escura com roupas estranhas passa correndo. 2 brancos com um cachorro o perseguem. O Joel decide fugir. Cours! Quoi cours? Quand on est noir et qu'on voit deux noirs courir, on court, c'est une règle de survie! O Regis é atingido com a coronha da arma de um dos perseguidores. Em seguida, eles também alcançam o Joel. Os irmãos são enjaulados e levados ao mercado para serem vendidos. Quoi, c'est le malade? Ta gueule! Tu vois pas que c'est des flics en civil? No caminho, o Joel tira fotos do que está acontecendo com o telefone e o Regis tenta dedurar. Os brancos não estão particularmente interessados nisso, porque só pensam em quanto dinheiro conseguirão com os 2 escravos. Aos poucos, os irmãos percebem onde foram parar. O próximo episódio nos leva a uma feira, onde tentam vender os homens que vieram do futuro junto com outros negros. Sont en parfait état et ils multiplieront en un rien de temps la rentabilité de vos plantations! Em desespero, os dois começam a chorar. Então, o Regis deduz, em voz alta, que eles estão em um programa de câmera escondida, mas leva um soco no estômago por isso. Quem acompanha tudo isso, de alguma maneira, é a tia que mandou os irmãos para essa perigosa jornada. Até o final, ninguém compra o Regis e o Joel, e eles ainda recebem muitos insultos dos potenciais compradores. O vendedor está disposto a vendê-los pelo preço de um, mas mesmo após o anúncio da promoção, ninguém se interessa. Então, o comerciante diz que não gostaria de matar os dois, o que atrai curiosos. 2 nègres pour le prix d'un. C'est bon, je vous les prends. Os irmãos começam a agir de forma mais ativa para evitar a morte, e deu certo. O Monsieur Jourdain os leva para trabalhar nas plantações. Lá eles são recebidos por Henri, o feitor dos escravos. O Joel é imediatamente mandado para a plantação e o Regis é enviado para a cozinha. O ex-funcionário do gabinete do prefeito tenta dizer que aquilo é uma confusão, mas leva um tapa na nuca e rapidamente se cala. Por sugestão do dono, os caras recebem novos nomes. Joel se transforma em Gedeon e seu irmão se transforma em Gaspar. A próxima cena mostra o interior da casa. No total, há 6 pessoas lá. Um padre, o noivo da filha mais velha da família, que é cega, o casal de donos de escravos e seu filho, Victor. O dono da fazenda e sua família ouvem seu herdeiro tocando. Após uma breve apresentação, todos saem da sala. Enquanto isso, o Joel é levado para a plantação e deixado aos cuidados de Isidore, um escravo alto e negro. Occupe-toi du nouveau. S'appelle Gédéon. Bien sûr, monsieur Henri. O Regis vai para a cozinha. Lá, ele parece perder o contato com a realidade e entrar em transe. O homem não entende o que está acontecendo, mas a cozinheira negra, a quem foi designado, o faz entender tudo rapidinho. Ela diz que se o Gaspar se recusar a trabalhar, ele irá para a roça. Nas plantações, o Joel finge estar ferido, mas o Henri não gosta nada dessa situação e obriga o escravo a voltar a trabalhar. O Gedeon tenta resistir, mas nesta sociedade,
Seus argumentos só causam risos. Dites ça parce que je suis noir. Em casa, à mesa, o Victor quer dar o resto da comida aos escravos, mas o pai diz que não gosta de ver o menino andando pelas plantações. A esposa do dono da casa acrescenta que os negros comem outras comidas, menos refinadas. Além disso, outros estereótipos absurdos e ignorantes continuam sendo ditos durante a refeição. D'ailleurs, méfiez-vous. À trop les approcher, c'est peut-être vous qu'ils finiraient par manger. Essa conversa acontece na frente do Regis e da cozinheira. Eles ficam no corredor e ouvem todo o absurdo racista que dizem os participantes do jantar. Enquanto Gaspar se acostuma com o novo local, o primeiro dia de Gedeon chega ao fim. Ele recebe um merecido jantar, mas não quer comê-lo. A trama volta para casa, onde coisas racistas cada vez mais absurdas continuam sendo ditas à mesa. À noite, os irmãos se encontram em uma cabana, onde devem dormir. Eles se perguntam como puderam ir parar no século XVIII. O Joel decide fazer uma tentativa de fuga. O Regis, a princípio, não concorda, mas depois foge com um pouco de medo, seguindo seu meio-irmão. Enquanto os dois tentam escapar, o Henri chega à casa do patrão. O feitor foi atrás do dono para dizer que tudo está indo bem, mas ele recomendaria acorrentar o Gedeon porque ele parece um selvagem. O Monsieur Jourdain responde, quase que com empatia, que o cara só precisa de um tempo para se acostumar e manda o Henri ir dormir. Por fim, o noivo da filha cega conta uma piada humilhante para o capataz e faz todos gargalharem. Et ne vous trompez pas, n'allez pas dormir dans une case. Enquanto isso, os irmãos fogem para a floresta. Regis diz ao irmão que era olheiro. O Joel, em resposta, apenas o assusta com gritos desajeitados. Porém, o rosto de um selvagem com uma maquiagem branca que aparece de repente no mato assusta muito os dois. Eles saem correndo. A primeira noite termina em uma cabana perto da fazenda. Os rapazes não tiveram coragem de continuar a fuga. De manhã, o capataz acorda os escravos. Ele dá chutes neles depois que o Joel se recusa a se levantar. Ferme ta gueule, y'en a qui dort. Depois de acordar, os escravos se reúnem para um sermão improvisado. Um padre vai até eles e fala sobre o cristianismo e seus fundamentos. Enquanto Regis grita amém, obedientemente, seu irmão quer fazer bagunça e exclama: Alá é grande! O padre diz para Henri que a dissidência é inaceitável em sua sociedade, e o Joel leva vários golpes fortes. Após a surra, o Joel também grita amém junto com todos, enquanto seu irmão tenta provar para o padre que, de acordo com as escrituras, todas as pessoas são iguais. O representante do clero apela para a Bíblia, apontando para uma página aleatória, certo de que os escravos não sabem ler. Ele está convencido de que os negros devem obedecer aos brancos. Mas o Regis sabe ler, então ele lê em voz alta a passagem indicada e diz firmemente que ela não fala sobre isso. Ah non, là c'est écrit Jésus était entré chez les pharisiens pour y prendre son repas. Nesse momento, o padre interrompe abruptamente sua visita e manda os escravos irem trabalhar. O homem está claramente em choque com o que aconteceu, mas tenta não demonstrar. Nesse momento, o dono da fazenda conversa com Isaac, um vendedor viajante. Ele pediu ao comerciante que lhe trouxesse perfume, vinho para o casamento e tecidos. O Isaac esqueceu a última coisa da lista, e isso chateia o Monsieur Jourdain. No entanto, isso não o impede de pedir 50 moedas pela parte já concluída do negócio. Após o pagamento, ele promete entregar o tecido que falta dali a 2 dias, e vai embora. No final, eles se xingam baixinho mutuamente. Neste momento, o Joel chega à plantação, depois de se lavar. Ele acha que não há nada de errado com seu atraso de 2 minutos, mas o Henri quase o algema por causa de tanto atrevimento. O Isidore tenta defender o encrenqueiro, mas o Joel não se intimida e acaba levando um golpe que o faz cair no chão. Em desespero, ele fica em pé e tenta fugir, mas não tem sorte. Por tentar escapar, o Monsieur Jourdain decide punir o Gedeon com uma surra pública. Depois que o veredito é anunciado, ele recebe as chicotadas. Na multidão, a tia dos irmãos, que os mandou ao passado, assiste ao castigo. Por pedir liberdade e igualdade aos gritos, o Joel leva umas chicotadas extras. O último golpe que ele leva é por insultar o Henri diretamente. Depois disso, ele é desamarrado a mando da cozinheira Rosalie, que trabalha na cozinha com o Regis e do Isidore, das plantações.
Por causa de suas travessuras matinais com o padre, o Gaspar é chamado pelo seu dono. O Monsieur Jourdain testa a capacidade de leitura do escravo, pergunta com simpatia sobre seu trabalho e o promove a assistente do capataz. Les esclaves sous ta responsabilité? Je sais pas, c'est-à-dire que... Ele também diz que os negros educados são uma raridade e sugere que o Regis é mais inteligente justamente por causa de seu tom de pele mais claro. Enquanto Gaspar é promovido, a Rosalie cuida do Gedeon. Ao olhar para o corpo dele, ela diz que provavelmente trabalhou pouco no campo em seu país de origem. Ele parece um homem rico, mas lembra um ignorante. Depois disso, o Joel tenta se aproximar da cozinheira, mas ela não responde às investidas. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Ela diz que não tem namorado, mas está apaixonada pelo Isidore. Ela diz que ele é inteligente, forte e que fala bonito. Depois disso, a Rosalie deixa Gedeon para que ele descanse. Na manhã seguinte, o Gaspar acorda seu irmão derramando um balde sobre ele. Mais c'est mon sang pour pisser! Depois disso, o Regis conduz os escravos até a ponte e diz que ela precisa ser consertada. Ele adora dar ordens, mas para o irmão, ele finge que tudo isso é um plano temporário até que consigam descobrir como voltar para o futuro. Ah ouais. En fait, lécher le cul des blancs, c'est une stratégie. Ah, évidemment. O Joel a princípio se alegra, mas depois começa a trabalhar tristemente com seu parceiro. O Regis volta correndo satisfeito para dentro da casa, assobiando baixinho. Ele chama o Henri de colega, mas o cara faz um comentário estranho. C'est pas la taille qui compte. Aparentemente, certas características da anatomia dos negros assombram o feitor. Em casa, o dono e sua família ouvem os versos medíocres do padre, compostos com palavras em um pedaço de papel. Estas são as regras do jogo. O Gaspar informa sobre a reparação da ponte, mas fala disso como se fosse um mérito pessoal e, a seu modo, dá um tapinha no ombro do dono. Enquanto isso, chega a vez do noivo fazer uma poesia, e ele não consegue fazer isso muito bem. Nesse momento, o Regis oferece uma ajuda. Sem entender quem está falando, a filha do dono começa a bater palmas, mas ela para rapidamente quando sua mãe informa que o autor é o escravo. Monsieur Jourdain explica que o Gaspar é um raro negro inteligente que sabe ler. Todos ao redor caem na gargalhada e, de brincadeira, convidam o Regis para tocar piano. O cara se senta e começa a tocar. La même couleur aux gens, la même couleur aux gens, gentiment. Por causa da música que instiga a liberdade, na próxima cena, o vemos levando uma surra pública. A punição é novamente observada pela misteriosa tia com o cachimbo do meio da multidão e pelo Joel. Os irmãos começam a manhã seguinte do mesmo jeito. Eles estão perto dos portões da propriedade e pulam na carroça do Isaac. Esta é a sua segunda tentativa de fugir juntos. O Victor vê tudo, mas não conta para ninguém o que está acontecendo. Chegando ao destino, o Isaac acorda os passageiros clandestinos. Acontece que ele sabia o tempo todo que havia 2 intrusos em sua carroça. Enquanto isso, o Monsieur Jourdain contrata 2 traficantes de escravos, que já vimos antes, para capturar o Gedeon e o Gaspar. O dono proíbe terminantemente de ferir os escravos fugitivos. Ele ordena que sejam entregues inteiros e prontos para trabalhar. A explicação é necessária porque os contratados devolveram o último fugitivo sem pernas. Ao mencionar esse incidente, um deles ri loucamente e o segundo tenta fazer parecer que tudo foi um acidente. Enquanto Monsieur Jourdain prepara sua equipe de busca improvisada, Joel e Regis conversam com Isaac. Ele resolveu deixá-los ir para casa e lhes deu água. Ele decidiu ajudar porque se identifica com os caras, afinal, ele é judeu. No entanto, o diálogo pacífico é interrompido pelo Gedeon, com uma observação ácida sobre a Palestina. Então, eles e o Isaac começam a discutir sobre quem sofreu mais na história, negros ou judeus. As coisas esquentam e o Regis tenta intervir, mas no final, ele fica do lado de Joel. Ao ouvir os caçadores de escravos, o Isaac manda os 2 embora pela porta dos fundos de sua casa. Durante uma curta perseguição pela floresta, eles percebem que chegaram à costa de algum mar ou oceano. Os irmãos dão sorte, porque há um barco atracado nas proximidades e eles decidem roubá-lo. Eles deixam a costa com muita alegria, enquanto gritam insultos aos perseguidores, afastando-se rapidamente da terra. A alegria, porém, dura pouco. Depois de algum tempo, seu caminho cruza com o de um navio
e os 2 fugitivos infelizes são capturados. Ironicamente, o navio pertence a donos de escravos. Então, os irmãos são enviados para o porão junto com os outros. Lá, os negros chamam o Regis de demônio branco em senegalês. Para eles, ele é tão branco quanto as pessoas que os prenderam. Depois de tentar melhorar as relações com os outros, o Regis leva cuspes, inclusive do irmão, que imediatamente decidiu ficar do lado da maioria. Então, a história se repete novamente. O mesmo leiloeiro, o mesmo leilão, as mesmas algemas. Os 2 caçadores já estão esperando por eles, para devolvê-los ao Monsieur Jourdain. Depois de acorrentar os prisioneiros, a procissão segue para a floresta, para levá-los de volta à propriedade. A certa altura, os bandidos decidem fazer uma parada para os cachorros descansarem. O cara que leva o Joel mal se contém para não cortar as pernas dos escravos. Por um curto período de tempo, o cara mais tranquilo vai com os cachorros para a floresta buscar comida e deixa o amigo cuidando dos fugitivos capturados. Mas seu passatempo é interrompido por um nativo de pele escura, com uma máscara desenhada em branco, que aparece no meio do matagal. A próxima cena nos mostra uma tribo de africanos rebeldes. Eles enforcaram os caçadores e querem lutar pela liberdade. Regis e Joel são aceitos. O líder convoca seus companheiros para lutar pela liberdade, quebrar as correntes e escapar da opressão. Ele termina seu discurso inflamado, instigando o assassinato de pessoas de outra raça, ao som da aprovação animada da multidão. No entanto, a voz do Regis se destaca. A tribo não perdoa seu comportamento e leva a dupla de volta para a floresta. Joel e seu irmão acordam em uma clareira desconhecida. Do lado deles está a tia misteriosa, fumando seu cachimbo. Inesperadamente, ela anuncia as condições para seu retorno. Eles precisam tomar o destino em suas próprias mãos, voltar para o Isidore e a Rosalie, que são seus ancestrais, fazer o que é correto e, por último, acender o cachimbo. Alors seulement, vous rentrerez chez vous. De repente, a velha desaparece enquanto os irmãos discutem algo calorosamente. No lugar onde ela estava sentada, sobra apenas o cachimbo. Devido a um grande mal-entendido que aconteceu na plantação um pouco antes, o Joel está convencido de que o Isidore é gay e, portanto, não pode ser seu ancestral. Ele convence seu irmão disso. No caminho para a propriedade do Jourdain, os 2 sentam-se em uma árvore caída e elaboram um plano. Eles decidem que sua missão é ajudar seus ancestrais a terem filhos, e depois voltam para a propriedade. Os irmãos são imediatamente punidos pela fuga. Depois disso, os 2 deitam em uma cabana e descansam. O Victor os vê lá. Os caras o levam em uma breve viagem pela história do futuro, incluindo a democracia. A próxima cena mostra o casamento dos patrões. Os convidados jantam pomposamente ao som da música. Aproveitando o momento, os irmãos roubam um barril de rum e, no meio da festa, pegam também um cachorro, adorado pela Madame Jourdain. Enquanto todos na casa bebem, os irmãos levam o que roubaram para o resto dos escravos e fazem uma verdadeira festa, na qual assam o cachorro, fazendo-o passar por um animal selvagem. Eles também abrem o álcool roubado. Joel e Regis embebedam Isidore e Rosalie, até que eles ficam quase loucos. Allez, c'est bon, ça suffit maintenant. Je jure, j'ai rien fait. Em oposição ao que os escravos estão fazendo, vemos as danças na casa do patrão. É tudo muito chato e formal. O Monsieur Jourdain diz que o Henri provavelmente não foi feito para o luxo, porque o feitor não consegue se divertir como os demais. Depois de ouvir isso, o Henri vai embora. Enquanto isso, os irmãos tentam aproximar seus ancestrais de uma forma muito estranha. Ao final desta ação, os rapazes decidem acender o cachimbo, pois acreditam ter cumprido todas as condições impostas pela tia. Mas o Joel quer se divertir antes deles irem embora. Juntos, eles pegam ferramentas de metal e vão até a casa do patrão. O Henri, que está bebendo sozinho, os deixa entrar sem questionar. No final, eles entram no salão onde está acontecendo o casamento e começam a intimidar os convidados, se comportando de maneira desafiadora. Eles fingem que vão dar uma boa surra em todos. Eles pegam as moscas falsas e obrigam os convidados a comê-las. O Joel lambe e beija as senhoras ao redor. O padre leva uma tortada na cara. Nesse momento, o Henri entra no salão. Ele aponta sua arma para os irmãos exatamente no momento em que eles se aproximam do Jourdain. Sorrindo, os heróis tentam fumar o cachimbo mágico, mas nada acontece.
eles são levados para a masmorra e serão enforcados na manhã seguinte. O Regis conta para o Joel que, na Normandia, ele era o único negro em toda a sua escola particular, então era constantemente intimidado por todos ao seu redor. Ele diz que seu oportunismo é só uma reação natural. O Joel retruca que não teve os benefícios que seu meio-irmão teve. No final, eles se abraçam. Na manhã seguinte, o Henri chega à cela. Bonjour, messieurs. C'est l'heure de retourner vous balancer aux branches. Pouco antes da execução, o filho do patrão foge, cai no rio e começa a se afogar. Todos correm para salvar o menino. O Isidore aproveita a confusão, nocauteia o Henri e liberta os irmãos. Joel e Regis fogem. No caminho, eles avistam o Victor na água, sendo arrastado pela correnteza. Os rapazes salvam o menino e o Monsieur Jourdain lhes concede uma carta de alforria, igual à que rasgaram antes de sua jornada. No último momento, o Regis pede para que o Isidore fique livre em seu lugar. O irmão, a princípio, não quer seguir seu exemplo, mas depois volta para a plantação no lugar da Rosalie. No final, os ancestrais dos caras ficam gratos. O Victor será enviado para ser treinado por um padre, mas o Henri interrompe a cena comovente, fumando cachimbo e fazendo ameaças. O cachimbo mágico transporta Regis e Joel de volta à sua época. No epílogo, vemos o Joel, que conseguiu um emprego como construtor, e o Regis, que se tornou menos oportunista. Toda a família finalmente se reúne ao redor de uma mesa. Inesperadamente, seus filhos rasgam sem querer sua preciosa carta de alforria. Papa, elle a déchiré le papier qui était sur la commode. Même pas vrai, c'est toi. O filme foi uma surpresa inesperada e agradável para a crítica francesa quando foi lançado. Ele também foi muito elogiado pelo público. No primeiro dia de exibição do filme, ele ficou em segundo lugar, atrás do lendário Transformers: O Lado Oculto da Lua. Durante a primeira semana, somente o Harry Potter e as Relíquias da Morte conseguiram tirá-lo dessa posição. Depois de 3 semanas, Ponto de Partida tinha sido assistido por mais de 1 milhão de telespectadores. O filme ficou na lista de maior bilheteria por 5 semanas. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e clicar no sininho. Assim os vídeos aparecerão ainda mais frequentemente. E por último, conte para nós nos comentários qual é o seu filme favorito sobre a abolição do sistema escravocrata?